vimos agradecer infinitamente o amparo que nos concede a cada dia, a sustentação que nos dá para que possamos vivenciar todos os momentos da nossa encarnação em benefício de todos e em benefício de nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós, por estar sempre assim, de mãos dadas conosco, ainda que não a sintamos, que duvidemos da tua presença, sempre, Senhor, estás conosco. Muito obrigado, Jesus, por isso. E ao adentrar o teu evangelho, a certeza maior nós temos que nunca nos abandonou, que nunca nos deixou órfãos de direcionamento nessa nossa caminhada. E te agradecemos, Senhor, por nos conduzir até essa sala, sempre, para que possamos enxergar as luzes, as janelas que nos abrem no caminho reto nessa nossa jornada. Muito obrigado, mestre querido. Nos sustente para que possamos, não venhamos a desistir de te conhecer, te sentir e vivenciar a tua palavra, os teus exemplos. E assim, Senhor, te rogamos, ampare esse grupo, ampare todos os grupos que tendem a te estudar, a te conhecer. Que nós estejamos sempre sobre a égide do teu manto, do manto de Maria, e que assim, Senhor, fortalecidos, possamos continuar. Muito obrigada, mestre. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, gente. A Roberta está aí com a gente mais uma vez, né? Nos agraciando aí com a presença. Vamos lá ouvi-la e senti-la. Vamos lá, Roberta, fica à vontade aí. Ô, gente, que alegria poder estar aqui de novo com vocês. Vocês me ouvem bem, né? É uma bênção. O coração está explodindo de alegria e gratidão. Estar aqui essa noite é um presente que eu recebo de vocês e que nós possamos, nesse momento, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Criador de tudo que há, que se ocupa de todos nós. Eu fico muito emocionada com a pergunta de número 963 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta para a espiritualidade: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa, né? Não é ele grande, de muito grande, e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? E a espiritualidade amiga responde: Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. Então, isso é uma verdadeira declaração de amor, né, do Criador por nós, suas criaturas. Não tem como a gente não se sentir amado, cuidado, depois de uma resposta dessas dada pela espiritualidade. Que a gente, então, possa, né, também se colocar pertinho de Jesus, que nós possamos desfrutar nesses momentos aqui, especialmente, da convivência de Jesus, e exercitar essa intimidade que a gente pode e deve ter com o meigo nazareno, com o mestre amigo, que, como eu sempre digo, está sempre bem pertinho de nós, a apenas uma oração de distância. Jesus, o meigo nazareno, que veio para nos ensinar sobre as leis divinas de amor e nos dá um roteiro seguro para a nossa caminhada de espírito imortal. O nosso encontro hoje vai se debruçar sobre a passagem que está em Mateus, capítulo 11, versículo 16 a 19, e também em Lucas, capítulo 7, versículo 31 a 35. E pegando aqui a passagem que está em Mateus, diz assim: João, ouvindo no cárcere sobre as obras de Jesus, enviou seus discípulos por meio deles, disse-lhes: És aquele que vem ou esperamos outro? E Jesus, em resposta, disse a eles: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Os cegos voltam a ver, os coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados, e bem-aventurados
quem não se escandalizar em mim. Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: saíste ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Mas então saíste para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos? Vede, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo, e mais que profeta. Pois ele é aquele a respeito de quem está escrito: eis que envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho e diante de ti. Amém vos digo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os violentos se apoderam dele. Pois todos os profetas e lei profetizaram até João. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. O que tem ouvidos, ouça. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante a criancinhas sentadas nas praças, clamando para as outras, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentações e não lamentastes. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tenho daimon. Ele recebeu um espírito desencarnado. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis um homem comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Então, essa é a passagem, né, meus amigos Vera, Conceição. O precursor aqui manda 2 discípulos seus para interrogar a Jesus perante testemunhas. E a resposta de Jesus, e ele não responde, né? Ele não fala, eu sou, ele demonstra. E ele mostra simplesmente as suas obras generosas, mostra o que vinha realizando. Como se dissesse assim, julgai pelas minhas obras. Que Jesus era o Messias, não havia dúvidas para João Batista. Ele o reconhece desde o ventre materno, né? A gente lembra daquela passagem linda em que Maria visita Isabel e que o bebê saltou no ventre de Isabel. João era consciente de que ele o precursor, né? Declarou mesmo que não era digno de carregar as sandálias de Jesus. João não queria mergulhar Jesus sequer, né? Porque se julgava indigno. Durante o ato do mergulho, ele viu o sinal do Espírito e designou Jesus como o cordeiro que resgata o karma do mundo. E aí, taxativamente, declara: eu vi e testifiquei que ele é o escolhido de Deus. E, além de tudo isso, os discípulos que sigam Jesus, declarando o Messias. E quando seus discípulos se queixam de que Jesus está atraindo multidões, João lhes dá a entender que Jesus é o Messias e acrescenta: é necessário que ele cresça e eu diminua. O Pastorino, no Sabedoria do Evangelho, nos ressalta que João percebia que seu fim estava próximo e se preocupava, em primeiro lugar, em conseguir mais uma oportunidade de exercer oficialmente a sua tarefa de precursor, mas, além disso, ele queria aproximar de Jesus seus discípulos, para que eles, a fim de que eles não prosseguissem após o desencarne de João no culto de um precursor, mas ao invés de seguir ao verdadeiro mestre, né? Para isso, então, era indispensável uma definição pública de Jesus para aqueles seguidores de João Batista. E João resolve, então, fazer quase que uma provocação, né? Ele resolve provocar essa definição pública de Jesus, mas com muita delicadeza. E ele deixa ali o caminho aberto para Jesus responder da forma e quando, né, julgasse oportuno, da melhor forma.
Daí, então, a pergunta feita dos dois mensageiros: és tu o que vem ou deverá ser esperado outro? Jesus, então, responde com fatos e, na presença deles, realiza as obras preditas pelos antigos profetas de Israel, como típicas, né, daquele que viria. E, depois de fazer, passa a citar essas realizações por eles vistas, quanto aos mortos, quanto aos surdos, aos mendigos, quanto aos cegos, aos surdos, aos mudos, Isaías, que está em Isaías, né? Isso tudo que eu estou dizendo está em Isaías. Algumas no capítulo 26, algumas no capítulo 29, capítulo 35, e inclusive também aos infelizes, que está no capítulo 61. E aí, após essas obras e citações, Jesus conclui: feliz os que não tropeçam em mim. Ou seja, o que não se recusar a aceitá-lo por não compreender a sua missão. E a advertência aqui ele dirige abertamente aos discípulos de João que criticavam Jesus. Eles ali, com uma mentalidade estreita, né, fazendo questão fechada sobre serem vegetarianos e abstêmios de vinho e sexo, tropeçaram num missionário verdadeiro, Jesus, e não quiseram, então, aceitar Jesus por ser comilão e beberrão de vinho, como está no texto evangélico, né? E quanto a Jesus, sempre preferiu confirmar, né, Zé Carlos, a sua missão por meio das suas obras e dos seus exemplos. Jesus, então, ele espera que os discípulos de João se retirem e então faz um discurso público, louvando, né, reconhecendo o precursor. Talvez para que os seus apóstolos e outros seguidores que estavam ali não viessem a pensar que a pergunta de João tinha sido feita baseada por alguma dúvida real que João Batista tivesse, né? Tanto que a primeira pergunta se refere à falta de fé, à vacilação das atitudes, à cana sacudida pelo vento, né? João não é um homem qualquer sem convicção, não é um grande do mundo, rico e poderoso. E nessa série de perguntas repetidas, né, pela eloquência de Jesus, ele se exalta, inclusive, um profeta, sim, né, mas muito mais que um profeta, o precursor do Messias. E aí, subindo mais ainda o tom, né, chegando ali ao clímax dessa passagem, ele afirma categoricamente: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. E essa distinção, ela tem 2 graus de evolução: os nascidos de mulher ou filhos de mulher e os filhos do homem. Os filhos de mulher são os que ainda estão sujeitos à reencarnação, obrigados a renascer através da mulher, sejam eles mais evoluídos ou menos. E nesse momento, né, Jesus declara que dentre os que ainda estão sujeitos, inevitavelmente, a esses ciclos de reencarnação, o João Batista era o maior de todos. Já os filhos do homem, dos quais Jesus se cita como exemplo, são os que não estão mais sujeitos à reencarnação e só reencarnam mesmo quando querem para executar, enfim, uma determinada missão. João, o Batista, na encarnação anterior, a personalidade de Elias ainda estava sujeito à reencarnação. Então, João, portanto, pertencia ainda ao grupo evolutivo dos nascidos de mulher, embora fosse o maior de todos naquela época. E aí, agora, indo mais diretamente, né, a parte da parábola que é a que mais nos toca hoje, né, é o recorte que a gente precisa realmente mergulhar hoje, Vera, é a seguinte. E aí Jesus prossegue, né, propondo uma parábola na qual ele
vai ali ressaltar, né, ilustrar a contradição dos seus contemporâneos, né, desta geração, que não aceitavam a austeridade da pregação de João Batista, nem a bondade alegre dos ensinamentos de Jesus. Ao verem a penitência e a abstinência de João Batista, disseram que ele estava obsidiado, que tinha o espírito desencarnado. E ao observarem a leveza das atitudes do Nazareno, acabam taxando Jesus de comilão e beberrão. Definindo a posição de dúvidas ali, hesitações da humanidade naquela época, né? Agora não, só daquela época, tá? Agora está tudo muito diferente. O mestre conclui, então, com o pensamento: a sabedoria é justificada por seus filhos, e isso quer dizer o quê? Pelos seus resultados, né? E com razão, o que é produzido pelo sábio justifica sabedoria, né? E ele avisa que a quem possa entender, a quem possa compreender, que jamais exista, então, decepção, porque a geração que está na Terra ainda não sabe o que quer, por uma imaturidade mental. Se um dirigente vem com penitências, é rejeitado. E se vem com alegria, também é. E desde que não concordem com os pontos de vista terrenos, os profetas ou os precursores são recusados e levados ao ridículo por qualquer uma das facções existentes. E aí são os resultados, né, obtidos, na verdade, que justificam a sabedoria, como Jesus diz. E não as palavras que são ditas, nem as aparências, né, as hipocrisias, nem o sucesso entre as criaturas, nem o poder, nem a força, nem a santificação que acaba sendo imputada por outros. O que vale mesmo é o resultado íntimo, né? Esse encontro que se dá em portas fechadas, né? Bem no secreto mesmo, entre nós e o Pai. E eu vou confessar para vocês, meus amigos, que essa fala de Jesus me mexeu comigo. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante a criancinhas sentadas nas praças, clamando por outras, dizendo: se tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não lamentastes. Isso ficou martelando na minha cabeça. Martelando, martelando, incomodando, sabe? Bem profundamente. E aí, como dizia minha avó, sabe? Bateu, doeu, pega que é seu, né? Se nos incomoda, né? Se dói em algum lugar, é provável que isso esteja, de fato, relacionado a alguma questão nossa, né? Alguma questão ainda mais mal resolvida, mais diretamente ou menos diretamente, né? Ficou doendo mesmo ali. Se provoca algum desconforto, pode ser que esteja, de fato, relacionado a algo que já tem dentro da gente, né? Será, meus amigos, que a gente ainda é essa geração que se comporta como criancinhas, né? Será que a gente ainda é essa mesma geração com essa imaturidade que Jesus fala? Será que a gente se comporta como seguidores de João Batista, que vão ainda perguntar, botam em dúvida, né? Jesus, é você mesmo, Messias? Né? Nós aqui não perguntamos isso, mas no dia a dia, é assim mesmo que eu devo proceder, né? O que diz o mestre? Qual é o proceder de Jesus? Eu compreendo de fato, né? Ou ainda me comporto como as criancinhas? A querida Maíse Braga,
eu adoro as palestras dela, né? Ela tem uma palestra que ela fez aqui no SEMA, no Centro Espírita Maria Angélica, aqui no Recreio, no Rio de Janeiro, e essa palestra ela é de setembro de 23, e ela tem um título que é Vibração e Sintonia. Gente, eu sou uma metralhadora, viu? Se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Eu falo pra caramba, então, por favor, falo pelos cotovelos. Fiquem à vontade para me interromper a hora que quiserem. E aí, a Maíse fez uma palestra aqui no SEMA, e é Vibração e Sintonia. E aí, a Maíse conta um caso que é de um amigo dela que presenciou junto a Chico Xavier. E aí, ela conta que o Chico, sempre aos sábados, ele ficava aguardando as caravanas que iam com ele levar mantimento numa vila chamada Pássaro Preto, Vila do Pássaro Preto. E tinha um bêbado em Uberaba que todo sábado de manhã ia até o Chico. E ele chegava completamente embriagado. Mas ele praticamente chegava exatamente junto com a caravana dos espíritas. Completamente bêbado e junto com a caravana dos espíritas. E ele chegava cantando Noel Rosa, Nelson Gonçalves, Silvio Caldas. Imagina, gente, o climão, né? Imagina o constrangimento. Aquele monte de espírita estava ali para ir com Chico Xavier na caravana, todo mundo fingindo que não estava vendo aquilo. Alguns até ficavam tentando apressar o Chico. Vamos, Chico, vamos embora, a gente está com pressa para chegar lá na tarefa. Só que o Chico, ele recebia o bêbado com toda a tranquilidade do mundo e ainda pedia para ele continuar cantando, ainda pedia música, ainda escolhia música. E aí ele falava, agora canta para mim aquela música da Elisete Cardoso, que eu adoro. E aí o bêbado dava tudo de si cantando Elisete Cardoso. E os espíritas querendo sair correndo dali para ficar longe do bêbado. E só quando ele cantava umas 6 músicas é que o Chico dizia, ah, meu filho, agora nós temos que ir, porque nós temos muito trabalho a fazer nos aguardando. E alguns ainda ficavam um pouco para trás, né? E eles contam que ficavam muito surpresos, porque a partir daquele momento o bêbado já estava completamente curado da bebedeira. E um amigo da Maíse, que presenciou esse fato, ela fala que o nome dele era Maurício, chegou, inclusive, esse homem, né, o bêbado, a dizer: Deus te abençoe, Chico Xavier, porque todo sábado eu venho aqui e você sabe por que eu bebo. E o Chico sabia por que aquele homem bebia. O Chico sabia que aquele homem tinha uma filhinha de 6 anos que morreu atropelada por um ônibus. Eles iam atravessar a rua e o ônibus, então desgovernado, atropelou só a menina. E ele estava de mãos dadas com ela e foi uma grande tragédia. Ela conta ali que ele ficou só com o braço da menina pendurado, porque o resto do corpo da menina foi completamente dilacerado. Então, aquele homem, ele cantava bêbado. Enquanto ele cantava bêbado, era feito um trabalho de cura. E quantos de nós não estaríamos ali constrangidos também, né? Pela presença do bêbado, com medo dele fazer alguma coisa inconveniente. Vamos, Chico, vamos trabalhar, né? Vamos lá na Vila do Pássaro Preto, né? Quantos de nós também não tentaríamos nos afastar ali e, às vezes, até nos apressaríamos em julgar aquele homem, em apresentar a ele a nossa mais absoluta incompreensão, né? As pessoas achando que o trabalho ia começar na distribuição do alimento na Vila do Pássaro Preto, mas Chico, ó, já estava na tarefa há muito tempo, né? Chico já estava socorrendo aquele homem que estava ali em profundo sofrimento. Seguimos com muita dificuldade de compreensão de nós mesmos, de compreensão do outro,
de compreensão dos ensinamentos de Jesus. Depois de tanto tempo, já fazendo a transição, né, do Homo sapiens para o Homo tecnológicos, Joana de Ângeles nos fala que há uma imensa defasagem entre o Homo tecnológicos, esse homem atual, né, que mexe com inteligência artificial, e o ser espiritual, que ainda se apresenta muito sem recursos para os grandes enfrentamentos que ele precisa fazer, que nós precisamos fazer. Nós ainda nos pegamos completamente sem ferramentas para fazer esses grandes enfrentamentos que a gente precisa fazer em nós mesmos. Mesmo com Jesus nos dando caminho, mesmo com Jesus nos orientando ao que, de fato, nos leva ao resultado íntimo, né? Ou seja, esse encontro oculto de portas fechadas, no secreto, onde a gente encontra o Pai, onde habita o Pai, né? O quanto nós já apuramos, de fato, esse nosso nível de compreensão. Não sei se eu já falei com vocês, muito provavelmente sim, eu adoro Pedro. Adoro Pedro. Pedro é sempre uma figura muito querida, porque a gente se encontra muito em Pedro, né? A verdade é que ainda não no Pedro apóstolo, mas no Pedro discípulo, né? Porque tem diferença. Discípulo é aquele que aprende, apóstolo é aquele que é enviado. Todo apóstolo é necessariamente um discípulo, mas não necessariamente o discípulo é um apóstolo. E nas dificuldades de Pedro, nós nos encontramos muitas vezes. Nas dificuldades de Pedro, nós encontramos a nós mesmos. Através dos aprendizados de Pedro, nós também somos admoestados, né? Nós também somos advertidos amigavelmente, com muita bondade, muita benevolência, como somente Jesus, em sua perfeição, pode fazer por nós. Pedro era humano, gente como a gente, né? Hashtag somos todos Pedro. E aí, no livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo, ela descreve que, assim, em Cafarnaum, todo mundo se conhecia. As suas praias, os seus ancoradouros eram cheias de pescadores, de negociantes, homens da terra mesmo. Homens rudes e generosos, e ali, perto, frente, de acordo com o trabalho que eles faziam, eles acabavam se confraternizando. Então, eram pescadores, vinhateiros, agricultores, né? Toda gente humilde, que não se envolvia muito nas questões discutidas nas sinagogas, eles eram mais desinteressados desses problemas das classes mais abastadas, como diz Amélia Rodrigues. E Simão, também conhecido como Cefas, né, irmão de André, eles eram pescadores, e ali as preocupações de Pedro e de André ficavam muito restritas ali às necessidades da própria família, da vida, da sobrevivência. Eles ficavam ali na faina da pesca, né, buscando vender frutos do mar e os deveres, obviamente, consequentes ali da realidade deles, né, do dia a dia deles, daquela existência simples. E por isso que eu quis dizer, né, como gente como a gente, porque a gente fica muito preso também, né, nessa faina do dia a dia, né, na rodinha do hamster que a gente fica correndo, e acaba ficando parado no mesmo lugar, do ponto de vista, pelo menos espiritual, né, do ponto de vista de espíritos imortais. A gente acaba relegando os interesses espirituais para um segundo plano, quando somos chamados a dar testemunhos, e às vezes nas atitudes mais comezinhas, né, nas atitudes mais cotidianas, a gente sucumbe a si mesmo. Nesses momentos em que a gente se olha frente a frente e tem nos nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e tem eles colocados à prova, e aí a gente tropeça. E que a gente ainda privilegia
esses interesses terrenos, né? Em que não nos importa, de fato, o profeta, o precursor, quem ensinou a obra, acaba se perpetuando em nós o que nos interessa de imediato, né? A gente, obviamente, quando fala de Pedro, não tem como a gente não falar da negação. O evento da negação de Pedro, ele é narrado em todos, né, por todos os evangelistas. Jesus é preso, é seguido por Simão Pedro e outro discípulo. Jesus é levado à casa de Anás, que é sogro de Caifás, que é o sumo sacerdote daquele ano. Pedro fica do lado de fora, né? A criada, então, diz a Pedro: não és tu o que anda com o Nazareno, né? Não és tu também um discípulo desse homem? E Pedro diz: não sou. E ali ele vai para se aquecer perto do fogo e mais uma vez pergunta: não és tu um dos discípulos dele? E ele: não sou. E aí, então, um dos servos do sumo sacerdote, que era parente daquele a quem Pedro cortou a orelha: eu não te vi no horto com ele? E novamente Pedro diz que não. E aí o galo canta, né? E aí algumas diferenças a gente tem entre os evangelistas, obviamente, de ser a mesma criada ou não, que pergunta para Pedro 2 vezes, e é dito, inclusive, em Marcos, em Lucas e em Mateus, que Pedro é reconhecido por ser galileu, né, pelo sotaque, e ele, inclusive, nega. E Pedro vai embora, evade do pátio. Em Lucas, a gente ainda encontra um tom mais dramático, em que Jesus olha para Pedro, né? Fita Pedro de longe, olha para Pedro, e Pedro então lembra da afirmação de Jesus. Quando o galo canta, ele chora amargamente. Pedro traiu o seu amigo amado, como o próprio Jesus havia ali anunciado. E aí Emmanuel nos traz, através da psicografia incansável, né, de Chico Xavier, no capítulo 89 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala desse episódio de Pedro, da negação. E ele ressalta, Emmanuel ressalta que Pedro é uma figura muito querida, porque a gente se encontra em Pedro, né? Não no Pedro apóstolo, enviado, embaixador, mas no Pedro discípulo, nas dificuldades de Pedro. E através dos aprendizados de Pedro, nós também somos advertidos, né? E aí Emmanuel chama esse capítulo de o fracasso de Pedro. E Emmanuel diz que Pedro ficou seguindo ali de longe até o pátio do sumo sacerdote e fica sentado junto aos criados. Emmanuel ressalta que a negação de Pedro é sempre um assunto muito palpitante entre os cristãos, mas que ele fala que o útil mesmo, o que importa mesmo, o que interessa mesmo para a gente, é o exame da invigilância de Pedro. O fracasso daquele amoroso pescador fica muito mais restrito à desatenção com as advertências que ele tinha recebido. E aí, isso acaba se voltando para a gente também, né, meus amigos? Emmanuel também aqui nos alerta para esse grande número de discípulos modernos, ou seja, nós, os aprendizes, que também participamos das negações, porque a gente continua desatento, a gente continua desatendendo, como diz Emmanuel. Nós, obviamente, discípulos, apóstolos não. Emmanuel reforça que, como está lá no Evangelho, né, naquela hora de trabalho supremo, na hora decisiva, né, na hora da verdade, como dizem, Simão Pedro seguia o mestre de longe.
e ficou no pátio. Sentou-se com os criados para assistir o fim. E que uma leitura bem cuidadosa do texto vai nos esclarecer o entendimento e a gente vai reconhecer que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo nas suas aspirações, nos seus desejos, porque a gente também continua acompanhando Jesus à distância, ainda com medo de perder as gratificações, né, mais imediatas dos nossos dias. O que é mais importante para a gente hoje? Não, a gente não olha a longo prazo, né? Quando a gente é chamado a um testemunho importante, a gente ainda fica, como diz Emmanuel, na vizinhança da arena. A gente fica à distância daquelas lutas de redenção mesmo. E a gente fica ali, entre os servos, ali adotando convenções que são úteis para nós, né? Só observando o que vai ser, só observando o fim. E aí, Emmanuel termina dizendo que todos os aprendizes nessas condições naturalmente vão fracassar e vão chorar amargamente, assim como Pedro. E apesar de ter recebido de Jesus o alerta, Pedro, naquela hora máxima ali, não observou aquela advertência amorosa de Jesus e ficou desatento. E aí negou. E nós seguimos desatentos, quase que adormecidos. No livro Vida, Desafios e Soluções de Joana de Ângeles, a mentora fala com a gente que a gente fica quase que no estágio letárgico. No estado letárgico, melhor dizendo. Ela observa, Joana nos observa, que o ser, ou seja, né, nós, a gente está fadado, é o nosso destino, a perfeita sintonia com essa consciência cósmica que dorme dentro de nós. E que a gente está adormecida aguardando a possibilidade do desenvolvimento, né? Para que a gente possa ter esse despertar continuado. Joana nos diz que todos nós estamos destinados, então, a essa sintonia que Jesus tem com o Pai. Isso vai acontecendo à medida que a gente vai despertando. Joana ressalta que para despertar, melhor dizendo, é necessário, é indispensável que a gente abandone o letargo, como ela diz, que é essa condição de inconsciência prolongada. Essa sonolência, esse esquecimento que a gente traz com a gente de faixas por onde a gente já transitou, por onde a gente já passou. E é importante que a gente vá se libertando desse marasmo, desse sono de consciência, para que a gente possa, então, atingir essas realidades transcendentes e a gente possa ir se desapegando do que ainda atrapalha a nossa caminhada, do que ainda atrapalha a nossa marcha, porque a gente ainda se escraviza em paixões que estão conosco, né? Mas que essas paixões acabam sempre enviando para a gente mensagens pessimistas e perturbadoras, como diz Joana. E que para a gente se conscientizar do que necessita fazer, para a gente conseguir o êxito, é um chamamento muito urgente para nós isso, né? E é um chamamento muito valioso para a nossa revolução íntima. E que não poucas vezes a gente encontra nesse comportamento humano várias referências a dormir, né? Fulano está dormindo, está adormecido, porque caracteriza esses estados existenciais da criatura. É muito bonito isso que Joana fala nesse livro. Joana nos alerta que, de fato, a maioria está adormecida para as próprias realidades, para os desafios de evolução, dessa conquista de nós mesmos, dessa conquista do ser, que é a conquista de nós mesmos, né? A gente fica aqui
imediatamente ainda apaixonado por interesses mesquinhos, mergulhados em sombras, né? Fascinados ainda por um narcisismo. E aí a gente prefere permanecer nesse estado de consciência de sono ainda, experimentando ainda evitando esse despertamento de lucidez. E ela ressalta isso, todos nós sabemos, né, que esse despertar para uma nova vida é como se fosse um parto profundo, libertador, dolorido, mas também muito feliz. E felizmente ele chega, esse parto, né? Ele chega para todos nós quando de fato nos encontramos com o verdadeiro mestre. E aí sim a gente consegue ir caminhando, de fato evoluindo. E para finalizar aqui, Joana fala que esse estado de sono é uma paralisia da alma, é um peso na consciência individual e um prejuízo também para a consciência coletiva. Muito interessante, né? Joana nos lembra que, examinando esse sono, Paulo também exclama, né? Levanta, tu que dormes, levanta-te, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos. E aí, esse chamamento é direcionado àqueles que ainda vivendo, obviamente, mas na verdade estão mortos para essa realidade íntima, onde a gente permanece nesse estado de hibernação, ainda não enxergando, não despertos, não acordados para os valores admiráveis da imortalidade. E aí Joana fala de Pedro, que chama a atenção para a própria existência do amigo, né? Que é ali avisado pelo amigo antes da tragédia do Calvário, foi advertido por Jesus. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Já anunciando a derrota de Pedro. E a resposta de Pedro: daria a vida por você, daria a vida por você, mestre. Parecia impossível que ia se concretizar o que Jesus disse. Mas, de fato, no final das contas, ele nega. E aí, quando ele ouve o galo, né, quando ele percebe o que ele fez, ele desperta. E o que desperta Pedro? A dor intensa. Ele ali, tomado pela culpa, entrega o restante da existência ao serviço, em forma de reparação. Não se entrega da maneira doentia de Judas, né, que tira a própria vida, mas vai lá e arregaça as mangas e vai trabalhar e doa de si mesmo até o momento final. E para isso, meus amigos, para esse despertamento, para encarar a dor de frente, né, para estar atento a tudo, para lutar contra esse estado de dormência, de sonolência que a gente se encontra muitas vezes, né, e o Lúcio diz que a gente precisa de força, de coragem e fé. Perdão. Coragem e fé. No livro Colheita do Bem, de Neio Lúcio, ele diz que a encarnação pode ser voo sublime ou queda espetacular. E aí é bem interessante esse livro Colheita do Bem, porque ele é feito durante o Evangelho do Lar da família Joviano. E a gente só abre um parênteses aqui para imaginar o que é um evangelho no lar com a presença do Chico. Né? Imagina que coisa maravilhosa o Chico psicografando obra de Neio Lúcio no Evangelho no Lar. E aí Neio Lúcio fala isso para a gente, né? Que é necessário força e coragem e que a encarnação pode ser um voo sublime ou uma queda espetacular. E ele deseja que elas sejam sempre as nossas companheiras de caminhada. Porque a coragem, sem a coragem, a gente não descobre a grandeza. Está mutado, Roberto. Seu microfone está mutado.
Mutei sem querer. Obrigada. Obrigada. Esbarrei aqui. É porque, né, descendente de italiano fala com a mão. Se prender minha mão, não sai tudo, viu, gente? Então, de vez em quando acontece esse tipo de coisa. Dá uma mãozada num copo, fecha o microfone. É comum lá em casa acontecer esse tipo de tragédia, né? E sem coragem, a gente não enfrenta as dificuldades, e sem fé, a gente não tem estímulo para enfrentar elas. Então, a fé alimenta o nosso propósito de buscar melhorar-se, e a coragem nos ajuda a não nos acovardarmos perante esses inimigos, e a gente sabe que esses inimigos são os que residem dentro de nós. E Neio Lúcio diz ainda que anos que vão se renovando, né, anos que passam, tempo que passa, sem a renovação do nosso espírito, sem ajustamento do nosso espírito à alma do Cristo, são existências que vão se repetindo, se repetindo, se repetindo, gastas num clima de inércia, com desperdício de bênçãos e de tempo. É bonito isso, né? E faz a gente pensar. Para que a gente esteja aqui juntos hoje, tendo a oportunidade de entrar em contato com essa doutrina consoladora, com esses ensinamentos de Jesus, quanta coisa, meus amigos, teve que dar certo, né? Quantos espíritos amigos nos auxiliaram, nos inspiraram. Então, não precisa nem muito longe, né? Nossos pais que aceitaram nos conduzir à carne, para permitir a chance dessa encarnação, para aprimorar o espírito, para que a gente saia desse estado de dormência, né? Para que a gente consiga, de fato, apurar o nosso estado de consciência. A gente não pode chegar aqui e ficar de braços cruzados. Ninguém está aqui de férias, né? Eu costumo brincar que ninguém encarna com passaporte, não é passeio. A gente encarna com carteira de trabalho, né? A gente está aqui em missão. Nós não somos missionários, obviamente, a nossa missão é em favor da gente mesmo, né? Estamos aqui advogando em causa própria. E é um tempo muito precioso para o nosso despertamento, que pode ser voo sublime ou queda espetacular, como nos diz Neio Lúcio. Eu estava pensando, né, na incompreensão dos homens, e aí eu joguei numa ferramenta de inteligência artificial, sabe? Pedindo um episódio de incompreensão humana, e o interessante eu nem me lembro muito bem o que eu escrevi no prompt lá da inteligência artificial, mas acabou que a IA me reproduziu bem o que eu estava pensando, sabe? Sobre exemplo de incompreensão. E é interessante porque, mesmo em períodos de grande incompreensão, a gente encontra também grandes exemplos de amor ao próximo, e que eu diria até heróicos, mas, obviamente, respaldados por essa fé e por essa coragem que nos diz Neio Lúcio, sabe? Tudo aconteceu em Roma, em 1943, é uma história lindíssima que eu trouxe para vocês aqui. Pelo menos eu achei ela muito interessante. As tropas alemãs estavam tomando a capital italiana. E quando chegaram, então, à cidade eterna, os soldados alemães começaram a buscar ali a comunidade judaica local. E ali em Roma, pelo menos até aquele momento, a comunidade judaica tinha sido poupada, né, daquela perseguição que se verificou, então, em outros locais que a gente viu em outros locais da Europa. Nessa época, já estavam começando a chegar as informações sobre os campos de concentração, e para evitar, então, aquela temida deportação, muitos judeus foram se refugiando com os vizinhos, mas a maioria acabou indo para igrejas, monastérios, conventos e até mesmo para hospitais que eram administrados pela Igreja Católica. E foi em um desses centros de saúde que 3 médicos acolheram dezenas de pessoas
e diagnosticaram essas pessoas com uma doença terrível, mortal, e da qual ninguém tinha ouvido falar até então. E o que é muito natural que ninguém conhecesse a doença, porque ela simplesmente nunca existiu. Em 16 de outubro de 1943, Roma acordou sobressaltada. Os soldados alemães chegaram até um gueto judeu que ficava bem pertinho, inclusive, do Vaticano. E aí começaram a prender homens, mulheres, crianças. Foram mais de 1.000 pessoas detidas. Mas alguns conseguiram escapar e chegaram a um hospital chamado São João Calibita. E aí, prestem bem atenção no nome do hospital. Fate bene fratelli, que em italiano é algo como faz o bem, irmão. E com 437 anos de história, esse centro médico pertencia ao Vaticano. E os soldados, então, chegaram ao hospital para continuar a perseguição. Mas então o diretor do hospital, chamado Giovanni Borromeo, ele era um católico fervoroso, com muitos bons contatos no Vaticano, e aí ele recebeu os soldados e se ofereceu para mostrar, né, o recinto, mostrar os quartos, etc. Mas quando ele chegou numa determinada sala, ele falou: ó, aqui tem muita gente em isolamento. Eles estão apresentando uns sintomas muito estranhos, é uma doença muito estranha, muito perigosa, e o hospital está começando a investigar. E o diretor, então, disse aos alemães que se tratava da síndrome K, que é uma doença que ele descreveu como muito contagiosa e que afetava o sistema neurológico e levava o paciente, inclusive, à morte. E um dos 3 médicos, né, que era autor intelectual da doença e que permitiu, então, salvar dezenas e dezenas de judeus, disse que os alemães não pensaram 2 vezes, eles foram embora, porque eles ali imaginaram que era tuberculose ou alguma outra doença tão devastadora quanto. E aí eles batizaram a doença como síndrome K, porque se aproximava ali da doença de Koch, né, a tuberculose, e eles estavam, então, causando... a tuberculose estava causando muito problema nas tropas do Hitler, na Hungria e na Polônia. E aí os médicos, então, elaboraram essa grande encenação. Eles começaram a fabricar prontuários médicos dos judeus que supostamente tinham adquirido a doença, contraído aquela doença tão misteriosa. Mas só que para essa operação, eles precisaram da colaboração de muitas pessoas, obviamente, né, dentro e fora do hospital. Então, uma equipe muito grande que envolveu religiosos, às vezes até de uma ordem superior que administrava o hospital. Outras pesquisas históricas e jornalistas indicam, inclusive, que um monsenhor chamado Giovanni Battista Monti, que ocupava ali um alto escalão, ajudou muito, um alto escalão do Vaticano, ajudou muito. Ele estava consciente, ele sabia o que estava acontecendo no hospital e apoiava aquela operação. E esse monsenhor, inclusive, assinou diversos documentos que facilitaram muito a ação do médico, né, do Borromeu. E 20 anos depois, Monte se torna o Papa Paulo VI. Então, mesmo depois que essa história da suposta doença mortal ali afastou ali os soldados, os médicos não baixaram a guarda. Eles ali ficavam instruindo os judeus para o que fazer caso eles se tornassem. E aí uma das sobreviventes, chamada Gabriele Sonino, que tinha 4 anos, quando foi internada no hospital, falou que os médicos pediam para toda vez que eles vissem, se eles vissem um soldado alemão, que eles tossissem muito e passar a impressão de que eles eram doentes terminais. E os alemães, inclusive, enviaram médicos, né, para tentar confirmar aquela versão da doença, mas eles acabaram ficando só na borda, só através das explicações dos médicos italianos. Eles tinham muito medo do contágio e eles não queriam ali, ou talvez não queriam perder muito tempo, então eles não queriam ficar ali no hospital cheio de doente, e aí eles foram embora. E se os médicos alemães de fato tivessem examinado, eles veriam que a doença não existia, que eles não tinham nada, e eles nunca fizeram isso.
E aí, em maio de 1944, as tropas nazistas voltaram ao hospital, inspecionaram, mas quando chegaram perto, de novo, do quarto dos judeus isolados, só o ruído da tosse fez eles ir embora direto. Um mês depois disso, as forças aliadas libertaram Roma, e aí aqueles supostos pacientes internados receberam a sua alta. E não se sabe até hoje quantas pessoas de fato foram salvas pela essa doença, pela síndrome K, né? As pessoas chegavam ali ao Fatte Bene Fratelli, supostamente doentes, recebiam documentos falsos e acabavam conseguindo fugir para a Suíça ou para alguns outros países. Eles contam, os historiadores e os jornalistas contam que esse hospital chegou a ter 75 crianças. E ali um desses médicos fala: nos piores momentos da humanidade, da história da humanidade, é que sai e brota o melhor do ser humano, né? E aí, meus amigos, quando Jesus fala, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos limpam-se, os mortos ressurgem, os pobres se anunciam, aos pobres se anuncia o evangelho, o cego significa a luz espiritual. Os cegos veem agora a luz espiritual que foi trazida à terra. Os coxos andam significa que foi ensinada à humanidade como caminhar para o reino de Deus. Os leprosos limpam-se significa que que os que aceitassem, né, o evangelho purificariam as suas almas. Os surdos ouvem significa que a palavra divina estava sendo pregada aos que nunca tinham ouvido. Os mortos ressurgem significa que a imortalidade da alma estava sendo revelada aos homens. Aos pobres estava anunciado o evangelho para mostrar que a verdadeira riqueza são os bens espirituais que Jesus ensinava. E assim como Jesus, então, mostrou, né, as suas obras para nós, cabe a nós também, para a gente se fazer de fato discípulo de Jesus, que a gente mostre as nossas obras. E as nossas obras, elas vão aparecer a partir do momento que a gente faça esse processo, né, de despertamento, que Pedro apresentou para nós nessa noite. E aí, para encerrar aqui a minha fala, eu gostaria de finalizar com uma prece lindíssima para mim, que é de Maria Dolores, que se chama Prece da Aceitação, que é exatamente o ponto em que a gente se coloca nas mãos do Cristo, nas mãos de Jesus. E, de fato, a gente consegue, né, efetivamente, fazer as obras. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo, para ser esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela e, manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco, lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a ti como estou, e por isso mesmo rogo, não me deixe sós por onde vou. Se não posso, Jesus,
ser bondade, socorro, paz e luz. Toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com teu imenso amor, o que queres que eu seja. E é isso. Obrigada. Obrigada, linda. Muito obrigada, Roberta. Essas vibrações, né, que vêm dessas preces, vêm lá no fundo. E você falou uma coisa aí que me marca muito quando fala que a consciência nossa atinge o coletivo. Que responsabilidade que a gente tem, né? Que responsabilidade que a gente tem na contaminação do mundo, né? De vibrações boas, de coisas boas, de fé. Isso é muito interessante, muito, é para pensar muito, sentir muito também. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, meus amigos, pelo carinho de me receber aqui mais uma vez, viu? Obrigada mesmo. Semana que vem nós teremos o único que nascido de mulher é o maior de todos, João Batista. Aí, ó, não se pronuncia aí, João, para não me deixar falar a verdade. Sou eu mesmo, né, tia? Só que eu sou genérico, viu, tia? Não é o original, não. O JB. Só tem rock. Só rock. Gente, nós encerramos com a prece da Roberta. Eu acho que nós não precisamos mais, né, de levar o nosso pensamento em agradecimento, porque agradecidos aí estamos com essas palavras, com essa reflexão tão bacana, né, e com essa sintonia aí, com essas vibrações dessa prece. Que Jesus possa nos abençoar. Semana que vem estaremos aqui com João Batista, o nascido entre mulher, o maior de todos, o nascido entre mulher. Olha que honra nossa. Chique demais. Chique demais. É para poucos grupos, tá? Não são todos que têm isso, não. Ó, Conceição, depois eu quero saber desse encontro aí do Sudeste, viu? Depois você me fala onde vai ser. Falarei. Será no Rio É de Belo Janeiro? Horizonte? Ah, não acredito. Não, será em São Paulo. Ah, São Paulo. Poxa, Você, achei que você ia ser aqui. A Mari, ela é do Rio, né, de uma casa espírita, acho que Volta Redonda, não estou lembrado bem. Ela faz parte da equipe. Então, ela vai estar responsável de divulgar, de comover e convencer o Rio de Janeiro em estar presente. Vai ser em setembro, será em setembro, dia 13 e 14 de setembro. Agende aí. Tá? A gente está coordenando olhando todas as coordenadas de local, tema e tudo mais, né? Aqui nós temos a Silvia. Capital mesmo ou interior? Oi? São Paulo, capital ou interior? Capital, São Paulo, capital. A gente está olhando ainda que nós vamos com duas opções de locais, de casas espíritas, uma um pouco mais afastado do centro e uma outra bem central. São muitas coisas para observar, sabe? Muita coisa para se considerar para escolher uma das duas. Então, nós temos uma reunião toda semana para poder definir, mas a data está definida, 13 e 14 de setembro. A minha turma aqui, faz favor de todo mundo já programar, tá, gente? Nós vamos dar um avião para a gente ir, todo mundo. Eu já estou pensando, vamos alugar um avião para nós. 13 e 14, vão programando isso aí, vai ser muito bacana. Tá bom? Imperdível. Gente, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada, Boa Roberto. noite. Jesus abençoe. Obrigada a vocês. Até a próxima.